Olá, boa noite, brava gente, tudo bem com vocês? Olha, que dia cheio que eu tive, mas eu estou aqui no meu compromisso com vocês para dar um oi. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. Para dar um oi para vocês e para a gente conversar sobre o processo de inventário e tudo que engloba este mundo dos inventários. Tudo bem? Boa noite. O meu nome é Josilene Rosa, eu sou advogada especialista em inventário e processo de inventário, partilha de bens, para quem quer fazer testamentos, doações, né? E a gente vai estar falando hoje sobre um tema que interessa muito as viúvas. Então, se você é viúva, se você tem dúvidas sobre quanto você vai receber, hoje esse é o tema da live. Quanto de herança a viúva tem direito? Como é que funciona essa herança que a viúva tem a receber? Está bom? Me digam de onde vocês estão, se vocês estão em Juiz de Fora. Deixa eu tirar o óculos, porque eu estou num processo bastante complexo para analisar. E a tá devagarinho aqui, mas eu acho que tá dando certo. Estou por aqui ainda, né, gente? Me diga, pelo menos se eu estou por aí. Vamos lá. Quanto da herança a esposa tem direito? Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre meação, herança, como que fica essa questão, por que é tão confuso, doutora? Essa questão de o quanto a esposa vai receber, quantos filhos vai receber, por que isso é tão complexo? Deixa eu colocar aqui para vocês o tema da live, que eu já ia me esquecendo. Deixa eu colar aqui o tema da live. Fixar aqui o comentário. Recados técnicos, gente. A live sim ficará sempre salva, tá? Essa live fica salva aqui no Instagram e lá no YouTube. Vocês sabem que eu tenho um trabalho gratuito de informação, de levar realmente conhecimento para as pessoas sobre o processo de inventário, sobre o processo de herança, para as pessoas não serem enganadas nessa hora. Eu sei que tem muita dúvida sobre esse processo. É um processo complexo mesmo e ele tem muita má fama. Ele tem muito mais má fama do que complexo. Mas todo mundo fala assim, nossa, processo de inventário, que complicação que é, como é que você trabalha com isso? E não era para ser assim, né? A maioria dos brasileiros poderiam planejar a sua herança, que seria uma forma de você evitar impostos, simplificar muito mais a sua vida. Mas eu sei que é do brasileiro não programar muitas coisas. Esse inventário que eu tô fazendo, ele é até interessante o seguinte, como que a pessoa que faleceu era uma pessoa jovem, né? E não se esperava, foi um acidente. Então, o que acontece é que ela não deixou nada organizado, né? Ela não se organizou. Os familiares não tinham a noção do que era o patrimônio dessa pessoa. E aí a gente começa aquele trabalho quase que investigativo, né? Ali puxando o que a pessoa deixou e busca documento para lá e documento para cá para realmente fazer essa análise. Eu sei que não é uma coisa que o brasileiro gosta de pensar. Na verdade, a maioria das pessoas acham até o seguinte, não vamos falar desse assunto. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que não falar é bem pior. Na prática, não falar é muito pior. Porque é uma série de problemas que você pode ter e que a sua família, os seus herdeiros, os seus queridos podem vir a ter. Se você não deixa pelo menos algum know-how ali dos bens que você tem, deixar ali as pessoas saberem. Eu sei que às vezes quando a pessoa vamos supor, sozinha hoje em dia, né, a gente tem muito aquela coisa de esconder um pouco o patrimônio, mas a gente tem que desmistificar isso. Porque herdeiros você terá, provavelmente. Então, assim, é seguro você chegar já para essas pessoas, falar o que você tem, o que você pretende, buscar essa orientação jurídica com o advogado do que pode ser feito com seus bens. Tem bens, gente, que nem compensa ser colocado no inventário. E aí a gente tem que analisar qual a situação daquele bem antes de sair colocando no inventário tudo. Por quê? Porque tem bens que estão irregulares e a forma de regularização é por outro meio.
né? Aí a gente tem que fazer essa análise antes de fazer um testamento, uma doação. Por isso que um advogado especialista é a pessoa que vai saber te orientar exatamente do que tem que ser feito. Eu sei que realmente é novidade, né, no Brasil. Agora que estourou esses canais que vêm sempre ali falando sobre finanças, sobre como você administrar o seu dinheiro, porque não era cultural do brasileiro fazer esse tipo de coisa. Eu sei que eu tinha mania de sempre anotar minhas contas, minhas coisinhas assim num caderno. O pessoal falava, nossa, você é muito organizada. Nossa, você é controladora. Mas é um cuidado necessário. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa comigo, e hoje em dia eu ainda penso muito mais isso, tá, gente? Se nova eu já era assim, agora então eu tripliquei meus cuidados, né? Essa atenção. Por quê? Porque se eu precisar ser substituída, se eu precisar de me afastar de tudo que eu tiver ou do que eu estiver fazendo, uma outra pessoa tem que conseguir dar seguimento. E o patrimônio é isso, o legado é isso, gente. Antigamente, a gente tinha os filhos cuidando ali e seguindo a profissão dos pais. Hoje em dia não é mais assim, a realidade, né? Não é assim. Mas é muito importante que a gente vai ali trazendo esse legado de forma que dê continuidade ao que a pessoa criou, né? Para que aquilo, tudo que ela trabalhou não se perca, né? A palavra é essa mesma. Mas vamos voltar aqui um pouco ao tema, que eu sei que eu acabo falando muito, mas como eu estou aqui toda quarta-feira, então eu tenho que falar mesmo com vocês. Quero falar sobre essa questão de que é meação e o que é herança. Eu sei que parece um tema muito complexo, mas não é. Eu vou fazer uma diferenciação aqui para vocês que são, né, para as pessoas comuns, e essa live não é uma live para advogado, né? Eu sempre falo isso, eu falo aqui para pessoas comuns, para a gente entender e ser acessível, tá? Minha intenção aqui não é complicar a vida, não, é simplificar. Então eu quero diferenciar aqui para vocês o que é herança e o que é meação. Doutora, que palavra é essa? Eu nunca ouvi essa palavra, mas hoje vocês vão entender. Por quê? Porque existe dentro do direito uma diferença muito grande do que é herança e do que é meação. E isso implica o quê? Em regime de casamentos, isso tem a ver com regime de casamento. Então, vocês me perdoem, mas essa live ela é quase exclusiva para o regime da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque é o regime mais adotado no Brasil. Como muito mais pessoas se casam por esse regime, né? Eu vou destrinchar, vou falar mais sobre ele aqui. E os outros regimes eu vou deixar um pouco de lado, posso até comentar alguma coisa assim aqui, né? Me deixem aqui embaixo qual é o regime de bens que vocês são casados, porque influencia demais na herança qual regime de bens você é. Mas vamos lá. Eu quero falar então com vocês, o primeiro é essa questão, o que é a diferença entre herança e meação. Eu vou lá na frente, vocês vão entender para que esse tema serve, tá, gente? Bom, a meação, ela quer dizer relação, ela tem relação com o regime de bens que a pessoa escolhe. Quando ela se casa, quando você se casa, você pode ter o fim do casamento por dois motivos. Ou a pessoa se divorcia, né, se separa, ou a pessoa morre. É um motivo de terminar um casamento, não é? Não tem como você continuar casado com uma pessoa que faleceu, óbvio, tá? E aí o que acontece? Esse regime de casamento importa muito por causa disso. A meação tem a ver com a questão do regime de casamento. E aí fixem que ele vem sempre lá do direito de família. Então, o regime de casamento que você se casou importa para esse tema. Porque a meação é a metade dos bens que o cônjuge tem. Lembra que quando a gente fala agora metade é meu? Exatamente. Em vez de vocês falarem agora metade é meu, você pode falar eu tenho uma meação nisso aqui, tá? E essa questão, liguem sempre ao fato de que tem a ver com o regime de casamento. A gente sabe, né, que existem esses vários tipos de casamento, mas hoje eu quero falar sobre a meação no regime da comunhão parcial de bens, como eu falei, né? Que é o regime mais adotado aqui no Brasil. Nesse tipo de comunhão parcial de bens,
todos os bens que são adquiridos na constância do casamento, ou seja, durante o casamento, são do casal. E aí, o que acontece? É metade de cada um. Ah, doutora, mas o bem não está no meu nome lá no papel. Comprei um carro, mas o carro está registrado no nome do meu marido. Como que fica isso? Mesmo assim, você tem o direito. Porque o que importa ali, gente, é quando você se casou e quando o carro foi adquirido. Então, eu, por exemplo, me casei em 2013. Adquiri um carro em 2016. Esse bem tá dentro da constância do casamento. Então, realmente, esse bem, por mais que esteja no nome do meu marido, eu também tenho metade. Então, se ele vendeu o carro por 30 mil, eu tenho 15 mil, ele tem 15 mil. Isso, a gente vai tocar, eu tenho esse direito. Não quer dizer que eu vou exercer ele. Ele não tem que depositar 15 mil na minha conta. O que acontece? Esse direito, se eu estivesse separando, divorciando, aí faria sentido. Aí eu ia falar assim, não, esse carro tem que ser vendido e 15 mil tem que ser depositado na minha conta. Ou em caso de falecimento. Existe essa meação também. Então, se o meu marido falecer, eu tenho direito na venda do carro a 15 mil e 15 mil seria dos herdeiros dele. Por que eu estou explicando isso? A gente vai chegar lá, vou explicar direitinho essa questão. Então, a meação tem a ver com o regime de casamento que vocês escolhem casar. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para fugir totalmente um pouco do meu script aqui, improvisar um pouco. Gente, eu tava pensando até em fazer uma live sobre essa questão do regime de casamento, como escolher, qual mais impacta na herança, mas na verdade a lei já é bem clara sobre isso. Quando você tá ali na frente do tabelião, muita gente vira para mim e fala assim, eu escolhi naquela que todo mundo escolheu casar, porque a moça não deu outra opção na hora. Ou então, porque a atendente do cartório virou e falou que o outro, eu teria que fazer um pacto sucessório, era muito mais complicado, que não sei o quê. Mas não é bem assim que funciona, gente. A gente tem que saber, existe hoje em dia o planejamento matrimonial. Isso importa para quem? Para quem tem bens, gente. Essa é a hora que eu vou falar a verdade na cara de vocês. A live é para isso, tá? Vamos supor que eu não tenho nada. Meu marido também não tem nada. A gente casou assim, gente. Tem que admitir isso pra vocês. Mas, quando a gente casou, a gente não tinha bens a partilhar, né? Então, o que acontece? Entre aspas, se eu não tenho nada, ele não tem nada, tudo que foi adquirido foi durante o casamento. Beleza. Pra gente, funciona. Mas, vamos supor que você já tem uma empresa, já tem casa, carro. E hoje em dia tá cada dia mais comum as pessoas casarem já com bens, porque as pessoas estão casando mais velhas, né? Então vamos supor ali que você tem casa, carro, e aí você vai se casar com uma pessoa. Não vou ser pejorativa aqui não, gente. Não é pejorativo não, é um exemplo, tá? Uma pessoa que ainda está na faculdade. Ou seja, ela ainda não tem nenhum bem, não tem nada ali, está trabalhando, óbvio, estudando para conquistar as coisas dela ainda. Aí o rapaz vira e fala assim, vou casar na comunhão parcial de bens. Saiba que os bens adquiridos antes do casamento, esses bens que você tem, não vão entrar nesse regime de casamento. Só o que vocês conquistarem durante o casamento, tá? E essa questão do regime de casamento impacta nisso. A gente precisa ter um termo inicial, uma data. Então, o dia do casamento, a data que tá lá no papel, importa e muito. Porque importa se você tinha uma casa adquirida antes disso, ou se você não tinha, se você tinha imóveis, se você tinha dinheiro, se você tinha herança, o que você tinha antes de casar. E o que foi adquirido durante o casamento, tá? Então, essa é a questão da meação. Sim, o cônjuge tem direito à metade no regime da comunhão parcial de bens, e sim, essa metade não precisa estar exatamente no nome dos dois. Pode estar só no nome de um, mas por força da certidão de casamento, lá o regime escolhido e adotado no começo, quando vocês se casaram,
você já tem direito a essa ameação. Por mais que ele te ameace, eu vejo muito isso, tá? Gente ameaçando um ao outro, falando, você não tem direito, eu vou vender, que não sei o que, tá no meu nome mesmo. Mas não é bem assim que funciona, tá, gente? Existem hoje, assim, se o casal tiver numa briga, né? Tem até como você entrar pedindo para que seja retido esses bens. Se ele ameaçar algum tipo de coisa assim. Mas, ou seja, a gente falou aqui um pouco sobre ameação e um pouco sobre a questão do divórcio, né? Vocês veem que as coisas se entrelaçam ali. Por quê? Como eu falei, a ameação vem muito do direito de família. Puxa ali as regras do direito de família. Mas divórcio não é igual herança, gente, tá? Por que eu tô deixando isso claro? Porque, como eu expliquei, você pode terminar um casamento de duas formas para o direito. Ou pelo evento morte, ou pelo evento divórcio. O divórcio e a morte, eles parecem algumas regras, mas nem todas as regras são iguais. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação. E aí, você vai me perguntar, qual a diferenciação, doutora? A questão da herança já decorre de um outro direito, né? Eu expliquei para vocês agora, né? Acabei de separar aqui. Quando a gente tem o evento morte, a gente tem o direito, surge o direito o quê? O direito de sucessões, o direito de herança, partilha de bens, inventário, a gente vai falar desses assuntos. Quando a gente tem um divórcio, a gente também tem partilha de bens, mas pelo evento divórcio. Término do casamento quando a pessoa ainda está viva, tá? E aí a gente vai falar de quê? Alimentos, né? A ação de alimentos, muito falada, alimentos para o filho, como é que vai dividir ali a partilha de bens, nome de casado, nome de solteiro, né? Por quê? Porque no final das contas, para o direito, o que importa é muito o patrimônio que é deixado. O direito se preocupa justamente com essa parte de patrimônio, de quais são os bens que foram deixados, tá? E aí, aqui, nessa questão de herança, a gente tem que entender o seguinte, como é que foi o final, como é que a gente vai analisar o fim desse relacionamento pelo evento morte. E o evento morte gera o direito de herança, tá? Não é de meação. O evento morte também, desculpa. O evento morte pode dar direito à herança e à meação. Desculpa. O evento morte também dá direito à herança e à meação. A meação tem a ver com regime de casamento e a herança não tem a ver com regime de casamento. Tem a ver com a sua consanguinidade, vamos supor, com o seu vínculo ali afetivo. Ou seja, pai, mãe, irmão, esposa, é quem importa na hora da herança. Vocês entendem que sucessão, o nome já fala, né? Direitos sucessórios, direito de continuar, né? De passar aquilo ali para frente. Agora, meação quer dizer o quê? Metade dos bens são meus por causa do regime de casamento. Lembrando que eu estou focando nessa live no regime de casamento da comunhão parcial de bens. E aí, gente, como que fica? Todos os bens que são... Aí a gente tem uma diferenciação aqui que eu falo 1000 vezes e, assim, eu sei que é um pouco complicado. O regime da comunhão parcial de bens, ele é até bem considerado justo, né? Pela sociedade hoje. Por quê? Nesse regime da comunhão parcial de bens, não é à toa que quase todo mundo casa nele. Por quê? O que era meu antes de eu casar, ainda continua sendo meu. O que nós construímos juntos, então, né, a gente estava ali junto, a gente batalhou junto, ou não, né? Pode ser que um não trabalhe, só o outro trabalha. Isso não importa, tá, gente? Mas a gente adquiriu durante o casamento, nesse regime de casamento. Então, tudo que foi adquirido durante o casamento é nosso, tá? Então, vamos lá. Independente eu ou o meu marido adquirimos coisas durante o casamento, é nosso, tá? Agora, se a gente adquiriu coisas antes do casamento, a gente chama de bens particulares. E aí, o cônjuge sobrevivente, que é casado no regime da comunhão, vai receber a herança somente sobre os bens particulares que a pessoa tinha. Então, vamos supor, eu tinha um apartamento antes de casar. Meu marido tinha um apartamento antes de casar. Se ele falecer, a gente tinha antes de casar, lembra? Antes ou durante. Essas são as palavras que importam.
Se eu tinha um apartamento antes de casar e faleço, o meu marido não tem direito nesse apartamento, porque eu tinha esse apartamento, não tem direito à meação sobre esse apartamento, porque eu já tinha ele antes de casar. Mas ele vai ter direito nele como herança, porque no final das contas eu não tenho filho, então o meu marido é o meu herdeiro, tá? Lembra que eu falei? Os pais, os filhos e o esposo são os primeiros herdeiros ali, são chamados até de herdeiros necessários, eles têm uma prioridade. Então, basicamente, a herança é isso. E o cônjuge sobrevivente, a viúva, né, vai ter esse direito de herança sobre os bens particulares. Então, ela vai receber a meação dos bens por força do regime de casamento e ela ainda vai receber a herança pelo regime dela ser simplesmente um dos herdeiros necessários daquele falecido. E aí a gente tem que analisar, porque depende dos herdeiros que foram deixados. Teve filhos? Não teve filhos? Tem pais vivos? Não tem pais vivos? Por exemplo, no meu caso, eu tenho mãe viva, mas essa regrinha muda um pouquinho dependendo dessas 3 tipos de pessoa que você deixou vivo. E aí a gente tem várias configurações, né? Tem só pai vivo, não tem ninguém vivo, só tem filho, meu marido. Então, assim, mas filho, esposa e os pais são quem importa nessa hora, são os primeiros a receber. É muito difícil alguém que não tenha essas 3, né, essas 3 pessoas. Aliás, tem até particularidades. Para quem não tem essas 3 pessoas, pode fazer planejamento sucessório muito mais simples. Por quê? A gente tem que entender o seguinte, vamos pensar com a cabeça do legislador. Quando ele fez a lei, ele não queria que ninguém ficasse, vamos dizer, dependente do Estado. Então, eu vou colocar aqui uma lei que alguém não pode gastar tudo o que tem, né? Doar tudo o que tem, gastar pode. Doar tudo o que tem, fazer o que quer com o seu dinheiro, dar, vamos supor, eu vou dar isso aqui para a instituição filantrópica, isso aqui eu vou dar para os mendigos, para as pessoas na rua, e ficar sem nada, deixar nada para os meus herdeiros. O que iria acontecer? Os herdeiros iam passar fome, né? E quem que ia sobrar para cuidar dos herdeiros? O Estado. Basicamente, a gente tem INSS, né? No nosso país. Então, vamos pensando dessa forma, vocês entendem por que tem essas limitações, essas regrinhas no direito de herança? Justamente para proteger essas situações, para que a viúva não fique sem nada. Existe uma regra também que é muito interessante, que é o direito de habitação que a viúva tem. Ou o viúvo, né? É para ambas as partes. Vale até para quem está sobre o regime quem está em união estável. Que é o quê? Se eu falecer, o meu marido tem direito de morar na casa até ele morrer. Se a casa está no meu nome, independente de estar no nome de um dos dois, o meu marido vai poder morar nessa casa até ele morrer. Não pode alugar. Eu acho que a gente já tem live sobre isso aqui no canal, gente. Mas eu só vou realmente liberar mais coisas para vocês aqui, novidades, se vocês deixarem um like aqui, curte aqui, não esquece de clicar aqui no coraçãozinho, solta o dedo no like que não custa nada para vocês e vocês me ajudam muito, tá? Mas espero que vocês estejam gostando e entendendo. Então, essa parte que cabe à herança, cabe aos sucessores. Se o falecido está na linha de sucessão, ele pode ter direito de herdar sim, em concorrência ou não com os filhos e os pais, tá? Aí a gente tem que ver o que a pessoa deixou, tá? Então, olha só, o que eu quero fechar aqui com vocês? É o seguinte, lá no blog eu tenho alguns exemplos e uma tabela, tá, gente? Uma tabela falando quando que o cônjuge herda com filho, de acordo com o regime de casamento, tá? E tenho também alguns exemplos que pode ser muito interessante, principalmente se você é casado nesse regime de casamento, da comunhão parcial de bens. Eu sei que para quem não estudou 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação, mais 1 ano de especialização, pode parecer muito complexo, mas isso é o básico que você tem que entender. Que você tem direito a uma parte, porque você é meia-eira,
você tem direito ali uma parte dos bens porque você casou naquele regime, então todos os bens foram adquiridos durante o casamento, você tem direito à metade, e que você também pode ser herdeira, porque você pode ser uma das pessoas que o falecido deixou de herdeiro. Aí a gente tem que analisar se tem pai, mãe e filho, tá? Dessa pessoa que morreu. Não vou entrar muito aqui nos exemplos para a gente não ficar muito comprida a live. Gente, o tema não é um tema complexo. Na verdade, é um tema bastante corriqueiro, tá? Mas, sempre lembrem, pode ter o meeiro para os bens comuns, os bens adquiridos do casal. Você pode ser herdeira dos bens particulares ou ainda herdeiro e meeiro, mas nunca sobre os mesmos bens. Mas eu acho que deu para entender aí. Lá no blog, eu vou deixar aqui embaixo o blog, que eu tenho um artigo falando sobre isso. E eu tenho um quadro lá, colocando quem é no regime de união estável também, quem está na comunhão universal, todos esses outros regimes. Por quê? Porque daria uma live para cada regime, gente. Quando o regime de casamento muda a forma de fazer a partilha de bens na herança, tá? Então, a gente sempre analisa uma das primeiras coisas que eu preciso analisar. Se era casado, qual o regime de casamento? Porque aí a gente vai seguindo, é um caminho, inventário é um caminho, né? Antes de você simplesmente distribuir o dinheiro que o falecido deixou para o filho, tem um caminho, tem que saber qual o regime de casamento, quantos filhos, quantos herdeiros, quem são esses herdeiros. Aí depois a gente vai apurar o que tem, depois a gente vai descontar as dívidas que a pessoa deixou. E os que sobra é que vai para os herdeiros. E aí, por isso, é importante a gente saber quais são esses herdeiros, eu preciso saber, tá? Eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas eu sei que pode ser que vocês estejam assistindo essa live de todo o Brasil. Nosso escritório trabalha online. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, pode deixar suas sugestões. Lá no YouTube a gente tem vídeo uma vez por semana. E o que eu faço nesses vídeos? Alguns vídeos eu faço respondendo perguntas. Então, se você tá ali com problema, deixe bem detalhado o que está acontecendo para a gente poder responder. Que aí, quem sabe eu faço um vídeo só sobre o seu caso, que é o que eu tenho feito em alguns vídeos lá também. E no mais, eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui comigo e pedir para vocês compartilhar com quem vocês sabem que está passando por um processo desse de inventário. Tem muitos temas que eu já abordei aqui, mas se tiver algum que vocês queiram que eu fale, deixa a sugestão aí no canal. E se precisar falar comigo, me manda um direct também aqui no Instagram, tá? A gente tem live toda quarta-feira com o tema inventário. Se você tiver dúvidas, você pode deixar que a gente responde na live também. Se você quiser deixar um comentário aqui também, tá bom? E por hoje é isso, gente. Uma boa noite pra vocês, um bom descanso e um bom restinho de semana aí, né? Agora a gente caminha pro final. Eu sei que vocês são muito trabalhadores, então eu sei que o final de semana pra vocês importa, que é um tempo, né, para descansar, pra curtir a família. Mas vamos embora que a gente tá na metade da semana, bem aqui, ó, já na meiuca da semana. Eu estou no escritório, nem falei com vocês hoje que eu estou num lugar diferente, mas eu estou no escritório. Eu tenho uma cliente agora também, então por isso também vou me despedir de vocês, porque ainda tenho atendimento ainda hoje. E até semana que vem. Uma boa noite. Tchau!